Este vídeo foi narrado por Guinho. Valorize seu narrador. Senão eles podem sumir. Tenha um bom vídeo. Quando você lê os 5 livros de Moisés, você lerá que alguns eventos ocorreram em um dia específico, mas alguns deles parecem irrealistas. Por exemplo, Moisés supostamente conduziu um censo inteiro em um único dia, realizando um censo de milhares de pessoas. É improvável que tenha sido concluído em um dia. Muitos estudiosos questionaram a data da conta de inundação e se fosse possível para um grande dilúvio secar completamente em apenas um ano. Por causa desses problemas e outros, muitos sugerem que o Pentateuco está cheio de erros, dá prazos irrealistas para muitos eventos, e por isso é provável mitologia. Mas devemos lembrar, o Pentateuco não foi escrito com nossas expectativas culturais modernas. Foi escrito em uma cultura que poderia falar sobre eventos históricos, mas use datas e números dentro da narrativa de uma forma simbólica ou para outros fins. Michael Lefebvre argumentou que, quando se trata das datas do Pentateuco, eles não foram dados para marcadores de tempo históricos, mas por razões litúrgicas. Em outras palavras, alguns dos eventos históricos do Pentateuco foram colocados em datas específicas para ajudar a lembrar Israel de importantes festivais e não sugerir que necessariamente ocorreram naquele dia. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos interessantes. Deuteronômio diz que foi exatamente 6 meses após a morte de Aaron que Moisés estava diante de Israel para entregar sua mensagem final. Mas o problema é se essas datas são históricas. Não teria havido tempo suficiente para todos os eventos acontecerem. E os números registram. O povo permaneceu no Monte Nor para lamentar por Arão por 30 dias. Isso deixa 5 meses para Moisés ter led o povo, mais de 350 milhas ao redor de Edom e Moabe, engajado em 3 operações militares. Lidar com a questão da serpente, passar pelos eventos com Balaam, realizar um segundo censo, resolver o dilema da herança, convocar uma Assembleia Nacional para as nomeações de Josué e Eleazar, receber e ensinar mais sobre as leis de sacrifício do festival, ensinar sobre leis sobre votos e dar instruções finais sobre a conquista e assentamento, como diz Michael Lefebvre, que é muito para espremer em 6 meses, entre a morte de Arão e o sermão de Moisés. Se as datas se destinarem a dados literais, um problema semelhante surge quando olhamos para a rapidez com que Israel ergueu o tabernáculo. Êxodo 40 diz: o tabernáculo foi concluído no 1º dia do 1º mês, do 2º ano depois que Israel saiu do Egito. Para simplificar, vamos apenas dizer que isso foi em 1º de abril. Os israelitas deixaram o Egito no 15º dia daquele 1º mês, o que significaria que eles saíram por volta de 15 de abril do ano anterior. Eles chegaram ao Sinai no 3º mês. Por enquanto, vamos apenas dizer que foi para dar a eles a quantidade máxima de tempo. Há um total de 90 dias mencionados. Sobre eventos que ocorreram no Sinai lá, são outros eventos mencionados sem tempo, e com base em estimativas razoáveis. Lefebvre diz que devemos adicionar mais 2 meses, que colocaria Israel no Sinai por cerca de 5 meses, trazendo-os para 1º de novembro em nosso calendário, depois que esse Deus os instrui a criar o tabernáculo, que lhes daria 5 meses para completar uma tarefa monumental, que deixaria apenas 5 meses para coletar, classificar e organizar todo o ouro, fios de prata, peles e outras matérias-primas para o tabernáculo, para Moisés comunicar as instruções a Bezalel e a um AB mais santo, e para a construção real de todas as peças de mobiliário, utensílios do tabernáculo, a ser concluído usando quaisquer fornos e outros equipamentos que eles poderiam montar no deserto. Tudo enquanto observam um descanso de sábado a cada semana. Seria notável que um projeto tão grande fosse concluído tão eficientemente, mesmo com tecnologias modernas de fabricação e construção. Na década de 1940, H.G. Balduino construiu uma réplica do tabernáculo. Mesmo em um mundo pós-industrial, ainda demorou 5 anos. Claro que se poderia dizer que os israelitas tiveram ajuda divina, mas os autores nunca sugeriram que tal coisa ocorresse para qualquer uma das sequências que mencionamos, e o Pentateuco não tem falta de milagres. A implicação é os eventos em número e a construção do tabernáculo. Tudo ocorreu por meios humanos naturais. Mesmo que isso provavelmente tivesse sido impossível nos curtos períodos de tempo listados, por causa disso, muitos sugerem o Pentateuco. São várias fontes que foram costuradas.
O redator não percebeu as datas que estava listando. Estavam criando prazos impossíveis. Mas Michael Lafeber observa, o problema é que as datas não se destinam a dados históricos, mas foram dados para a orientação litúrgica. E quando percebemos isso, as datas realmente fazem sentido como características-chave da narrativa unificada. Conforme observado em vídeos anteriores, prazos e números na Bíblia e no Antigo Oriente Próximo muitas vezes não deveriam ser entendidos como literais. Eles poderiam ter propósitos simbólicos ou foram usados para outros meios além da cronologia. Sacha Stern disse anos, meses. Semanas e dias não são realmente unidades de tempo puro, mas apenas categorias calendricais que representam a duração ou duração de processos astronômicos e sazonais, ou ciclos socialmente sancionados de atividade humana. Devemos manter isso em mente quando olhamos para os números bíblico. Há 21 eventos datados no Pentateuco. Apenas 4 não caem diretamente em dias de festival. E todos os 4 caem dentro de uma janela de 2 semanas. O resto tudo cai em um dia de festival ou uma lua nova. Vemos que 4 datas se alinham com o dia de Ano Novo, quando Noé removeu a tampa da arca, a primeira Páscoa, a conclusão do tabernáculo e a transição da geração do Êxodo para a próxima. Cada um desses eventos marca um novo começo, então faria sentido para os autores colocá-los no dia de Ano Novo, para corresponder a novos começos. Há 7 datas associadas à Páscoa e Festa dos Pães Ázimos. A maioria se refere à primeira Páscoa, mas serve como um lembrete solene de quando observar e guardar a Páscoa. O Festival de Estandes foi feito para lembrar Israel de sua jornada segura. Através do deserto, um evento registrado corresponde a este, que é quando a Arca de Noé veio descansar nas montanhas. É provável que a jornada segura de Noé foi gravado como terminando no Festival de Estandes, para lembrar Israel de sua própria jornada segura. Êxodo 19:1 diz no 3º mês, depois que o povo de Israel saiu da terra do Egito, naquele dia eles entraram no deserto do Sinai. Estudiosos questionaram por que nenhum dia específico foi registrado, especialmente considerando que chegar ao Sinai foi um ponto importante. Mas Lafeber observa que não se destina a registrar o dia exato, mas para lembrar os leitores do Festival das Semanas. Este festival não foi em um dia específico, mas foi determinado contando 7 semanas da Festa das Primícias. Se o autor estava pensando neste festival, faria sentido apenas dizer eles chegaram em algum momento do 3º mês. Foi, portanto, o dia que sempre aconteceu no 3º mês, mas não foi identificado por um número de dia específico. Êxodo 19:1, portanto, evita dar um número de dia específico. De acordo com o calendário litúrgico, a forma de data incomum em Êxodo 19 apoia a tese deste ensaio. O Pentateuco não está preocupado com datas históricas precisas, mas com a atribuição de datas que conectam eventos históricos com o calendário litúrgico. O Festival das Semanas também exigem que os israelitas se apresentem diante de Deus e fazer uma oferta de cereais. Isso corresponde ao evento histórico dos israelitas que chegam ao Sinai para se apresentarem diante de Deus. Além dos eventos que correspondem ao Ano Novo, 4 eventos são colocados em dias de lua nova e correspondem a pontos importantes para lembretes de calendário. Uma é quando os topos das montanhas se tornaram visíveis. Mas esta data corresponde ao ponto médio entre o Festival da Colheita Final e o primeiro Festival da Colheita do Ano Novo. Na conta de inundação, as águas haviam recuado totalmente durante o Festival da Colheita da Primavera. E então, esta data parece representar o ponto médio das águas da enchente, quando na história de Noé, e corresponde a um ponto médio para o calendário israelita. Moisés realizou um censo no segundo Festival da Lua Nova, que corresponde ao primeiro Festival da Lua Nova, após a celebração do dia de Ano Novo, e poderia ter servido como um lembrete para continuar os sacrifícios da Lua Nova depois do Festival de Ano Novo. A morte de Aaron também é datada de um Festival da Lua Nova, que está no meio do verão, e é exatamente entre o Festival de Semanas e Estandes. Moisés então morre exatamente 6 meses depois disso, no meio do inverno, que foi 2 meses e meio antes da Páscoa. Essas datas não foram registradas para dar cronologia exata, mas foram usados para fins litúrgicos, para ajudar Israel a lembrar os festivais, próximos festivais e rituais importantes. Como observado anteriormente, há 4 eventos datados que não caem em nenhum festival ou lua nova.
No segundo mês, a partir do 15º dia, Israel foi ensinado a trabalhar por 6 dias e descansar no 7º. A enchente começou no 17º dia do segundo mês. Israel terminou seu primeiro censo e partiu para o Monte Sinai no 20º dia. E o solo estava completamente seco para Noa no 27º dia. As notas de febre. Este período de 2 semanas cai entre os 2 festivais de colheita da primavera e tem conexões com a época da colheita em Canaã. Primeiros frutos marcaram o início do Festival do Grão. E o Festival de Semanas no 3º mês marcou seu fim. Faz sentido que durante este período, eles deveriam ter sido lembrados de que Israel trabalhou por 6 dias e depois descansou no 7º. A analogia entre coletar grãos e coletar maná tornaria memorável a lição. Confiar no Senhor para abençoar a colheita, mesmo que os trabalhadores se abstenham de cobrar no sábado. A datação do começo e do fim do dilúvio durante este período também faz sentido, com o clima de Canaã. Era normal que o Jordão inundasse durante esse tempo, devido às chuvas de inverno chegando das colinas circundantes e montanhas à conta de inundação. Faz corresponder aos aspectos litúrgicos do calendário israelita, quando as inundações começariam e cessariam. E finalmente a última data foi quando Israel partiu para o Sinai, que estava no meio da época da colheita. Isso poderia ter servido para lembrar Israel de se preparar, oferecer grãos diante do Senhor durante o próximo festival de semanas, assim como Israel saiu para se apresentar diante de Deus no Sinai. Agora, isso não quer dizer todas as datas no Pentateuco são necessariamente imprecisos. Alguns dos eventos registrados, como a primeira Páscoa, provavelmente foram precisos e inspiraram a festa dos pães ázimos. O autor pode ter destacado certas datas que eles correspondiam bem, e depois ignorou datas que não. O ponto é, no entanto, que a principal preocupação do autor não era obter a datação exata correta, mas usar eventos para ensinar e lembrar sobre aspectos litúrgicos. Eles tinham preocupações diferentes das nossas. Isso também não significa que os eventos sobre os quais eles escreveram não são históricos. Parece mais provável que eles escreveram sobre eventos históricos. Ao atribuir datas por razões litúrgicas, não podemos cair na falsa dicotomia, ou sendo inteiramente literal, ou totalmente mítico. Mas além disso, dado este entendimento litúrgico, podemos ver que os autores tiveram bons motivos para escolher as datas que fizeram. Não é necessariamente o caso que datas do Pentateuco surgiu de redatores posteriores, costurando várias fontes. Como Lafebre diz que há um interesse litúrgico por trás das 21 datas espalhadas pelo penitente. Dessa perspectiva, pode-se ver que há, na verdade, notável congruência entre as datas do penitente, mas é litúrgico, não congruência histórica. Em vez de ser uma colcha de retalhos de várias fontes costuradas, as evidências sugerem que o Pentateuco foi moldado para preocupações litúrgicas. As narrativas históricas fizeram parte dessa estrutura unificadora, que ia junto com as datas do festival. Esses dados são consistentes com a ideia de que Pentateuco tem uma estrutura unificadora que não pode ser dividido em fontes diferentes.